Então, vamos lá. Bom dia, Bernardo, estou te vendo aí, presente. Eu vou passar, primeiramente, a palavra para a Geórgia, né? A Geórgia, ela é diretora do Centro Integrado de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte, é também especialista em políticas públicas e gestão governamental do Estado de Minas Gerais desde 1999, é professora do UniBH desde 2012, tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, onde também fez o mestrado encerrado em 2009. Tem experiência na gestão pública e hoje, né, aqui conosco, falará sobre o tema de grande importância desse webinar. Muito obrigada, Geórgia, pela participação, pela presença. E passo a palavra a você, que, imagino, já tenha sido informada, terá por volta de 10 minutos para fazer a sua exposição. Muito obrigada. Obrigada a todos aí, né, pelo convite. É um enorme prazer estar aqui participando desse evento, dessa magnitude, com um tema tão relevante e tão necessário nas nossas discussões. Eu pediria, né, para a equipe apoiar no compartilhamento da apresentação. Vou precisar aqui observar bem a questão do tempo. Né, tentar ser o mais objetivo e depois a gente pode interagir, né, nas perguntas, na conversa, tá? Vamos então falar um pouco do papel do Centro Integrado de Operações da Prefeitura na questão da governança da cidade, né, da sustentabilidade, da resiliência da cidade. Pode passar, por favor. O Centro Integrado de Operações, ele foi inaugurado, se puder... Isso. Acho que deve estar no PDF. Será que se quiser passar pelo PPT, mas fiquem à vontade. Vamos seguindo então. O centro ele foi inaugurado em junho, né, de 2014, na época da Copa do Mundo. Então é um legado aí do PAC, né, de mobilidade, investimentos aí do PAC de mobilidade, mas é um centro que ele apoiou na gestão de grandes eventos, mas hoje ele apoia em toda a governança da cidade. Pode seguir. Por isso, hoje, o Centro de Operações ele faz parte de uma estratégia de promoção de uma lógica de cidade inteligente, de Smart City, mas uma lógica de cidade inteligente que contempla inúmeros atributos, né? Inclusive a sustentabilidade, a inclusão, o desenvolvimento econômico e a resiliência é um atributo de uma cidade inteligente. Então, o centro colabora com essa estratégia. Podemos passar. Hoje, na Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, né, que é uma carta recomendada, em que há inúmeras recomendações para os municípios para promover esses atributos que foram aqui mencionados, está inserida, inclusive, uma recomendação específica a respeito da criação de centros como centro de operação. A denominação que se usa hoje são centros de gestão integrada, uma denominação muito apropriada para essa lógica de governança intersetorial, sistêmica, né? Esse olhar sistêmico para a cidade. Então, a gente, na carta, prevê que as cidades busquem implantar centros, desenvolver protocolos públicos para apoiar na tomada de decisões em tempo real. Podemos seguir. O Centro de Operações, então, né, o COP-BH, ele tem um modelo de gestão integrada que vai definir a sua missão, a sua visão. No caso da missão, nós entendemos que nós atuamos promovendo integração, tanto de informações, de recursos, compartilhamento de recursos operacionais, recursos tecnológicos, conhecimento, para que a gente se aproprie dos problemas e consiga, de fato, promover a resolutividade dos problemas públicos, né, que permeiam a cidade, agregando aí valor nessa condição de tomada de decisão. Nossa visão de futuro é contribuir para essa estratégia de cidade inteligente. As premissas do modelo, que estão aqui à esquerda, né, são premissas muito importantes, que passam pela preservação da autonomia das instituições, o engajamento de todas essas agências e o compartilhamento de informações e recursos e uma gestão colegiada. Nós acreditamos muito nessa gestão
colegiado. E como linhas de atuação aqui à direita, a gente percebe que o COP tem um espectro de atuação amplo, que vai desde o monitoramento da cidade, para identificar de maneira antecipada os problemas, a pronta resposta de ocorrências, a gestão de crises e também as ações planejadas, como as operações integradas, gestão de eventos e a prevenção de problemas. Nós vamos falar ao longo da apresentação um pouco dessas linhas de atuação, vai ficar mais claro. Pode passar, por favor. Nós temos dois tipos de espaços de gestão dentro do centro. Um espaço, uma estrutura fixa que funciona 24 horas, que é a nossa sala de controle integrado, em que a gente tem presencialmente mais de 14 agências, entre Guarda Municipal, BH Trans, Defesa Civil, Secretaria de Saúde, né, com o SAMU, fiscalização, limpeza urbana, obras e manutenção, em verde as agências municipais e em azul as agências estaduais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, CEMIG, Copasa, Gasmig, no caso a CEMIG Energia, Copasa Água e Saneamento e Gasmig Gás Natural. Representação também da CBTU, que, né, cuida dos trens urbanos, e uma empresa parceira que realiza sobrevoo na cidade. Ao lado direito, essa estrutura à esquerda, que é a sala de controle, ela realiza o monitoramento, ela atua na linha do monitoramento e pronta resposta de ocorrências, acompanhando o tempo real. Do lado direito, nós temos uma estrutura variável, que é uma estrutura eventual, que é a nossa sala de gestão, que ela é ativada em momentos específicos para a gestão de crises, de grandes eventos, de operações, e ela vai ter uma composição também variável. No Carnaval, por exemplo, essa estrutura é ativada com uma composição da Belotur, do Juizado da Infância, da área de desenvolvimento social, da assistência social, enfim. Já na chuva, a composição ela vai variar de acordo com a solução do problema. A gente diz que a gente exerce uma lógica de liderança situacional. E é muito importante dizer que nesses espaços não há uma centralidade decisória, não há uma centralidade de poder, uma lógica hierárquica, é uma lógica horizontal, totalmente sistêmica, que respeita a autonomia das instituições e respeita a competência técnica para decidir sobre os problemas, né, dentro dessa lógica de liderança situacional. Tá? Então, é uma estrutura que ela apoia a Belotur, que é a liderança situacional na promoção de um grande evento como o Carnaval, e apoia a Defesa Civil, que é a liderança situacional no caso de chuva e de desastres. Vamos lá? Bom, então vocês viram que a gente tem um espectro de atuação amplo que vai desde o monitoramento e pronta resposta uma atuação em tempo real, um entendimento situacional, o que está acontecendo na cidade agora, que a gente busca obter por meio de painéis, sensores, alertas, câmeras, uma série de inputs, monitoramento de mídia social, captação de demandas do cidadão via tridígito, portal, app, o tempo inteiro gerando painéis, gerando alertas para a gente ter uma visão de qual é a situação da cidade naquele momento. E aqui à direita nós temos também uma atuação planejada, estruturada, né? Um evento que vai acontecer, e aí a gente tem todo um ciclo de planejamento, utilizando sempre a questão do GEO, tá? É uma ferramenta muito importante para a gente fazer nosso planejamento, que a gente tem um olhar para a cidade, qual é né, como que a cidade se organiza e como que nós vamos organizar aquela ação, considerando a lógica de organização da cidade. Então, aqui a gente tem um exemplo que é o Carnaval. Vamos lá? Nós vamos focar aqui, né, daqui a pouco, na questão da chuva. Pode passar, por favor. Para a gente entender como é que é a lógica de desastres. Pode passar, por favor. Vamos lá. Então, a gente, em resumo, o COP faz uma gestão orientada para a solução de problemas. Seja uma gestão de um grande evento, com 4 milhões de foliões, seja a gestão de desastre, uma ferramenta multi-uso, voltada para a governança dos problemas, e que se adaptou ao evento, ao desastre e também à pandemia. Quando a pandemia aconteceu, toda essa estrutura também se movimentou para a lógica da pandemia. Né? E com isso busca-se tanto, qual que é a lógica que se busca com uma estrutura como essa? Evitar
danos e riscos, né? Tratar os riscos e evitar o dano dos impactos, antecipando aí as ações, como no caso do carnaval, todo o carnaval é planejado para suportar esse público com o menor impacto possível para a mobilidade, segurança, e no caso dos desastres, evitar as cenas que aconteciam das pessoas sendo surpreendidas, né, pelos alagamentos, promovendo aí o bloqueio preventivo das vias, que a gente vai mostrar como isso funciona, né, para que as pessoas não tenham aí suas vidas e seus bens em risco, ou reduzir os riscos, né, na medida do possível. Vamos lá. Podemos passar. Com isso, gente, o COP, para isso, ele elabora uma série de protocolos para poder combinar com as agências, né? Primeiro identificar as situações possíveis que a cidade pode se deparar e combinar com as agências o que deve ser feito por cada um num momento como esse. Então, a gente tem protocolo para lidar com acidente de trânsito, evento de chuva, manifestações, desordens, ocorrências envolvendo árvores, animais soltos em vias, carnaval e aglomerações e Covid. Esses são os nossos protocolos. Nós vamos falar aqui do protocolo de chuva, podemos passar. Acho que antes dele tem só uma questão. Independente do protocolo, eu disse que a gente procura monitorar a cidade em tempo real. Nós recebemos uma série de inputs de câmeras, de sensores, de alertas, para poder classificar o estágio de criticidade, de risco que a cidade está naquele momento. Temos um estágio de normalidade, pré-atenção, atenção, situação crítica e crise. Então, sejam os nossos sensores que detectam riscos, né? Sejam as ocorrências de fato, acidentes que estão impactando a cidade, nós classificamos, temos todo parâmetros para poder classificar e poder aí avaliar, né, classificar o grau de risco e de impacto, se nós vamos ter que acionar algum plano de contingência. Pode passar, por favor. De acordo com a situação classificada, né, de estágio operacional, nós definimos os nossos protocolos, quais os níveis decisórios que nós vamos ativar. No nível de normalidade, o nível decisório é apenas operacional. No nível, por exemplo, de situação, um nível de atenção, em que já há uma ativação do plano de contingência, a gente já ativa também o nível tático. E no nível de situação crítica ou crise, o nível estratégico, instalando gabinetes de crise. Então, tudo isso é pré-definido para a gente poder ter essa fluidez, essa facilidade de entender onde é o nível decisório de acordo com o estágio operacional. Vamos lá, podemos passar. Agora, entrando na questão de chuva, né? Nosso protocolo de chuva é todo elaborado com os atores do sistema de defesa civil, com a liderança situacional da Defesa Civil. É tudo acordado, existe um conjunto de alertas que foram estabelecidos, eu não vou poder entrar aqui nos detalhes, né? A gente tem desde um comunicado, que é uma chuva de menor impacto, depois um alerta de uma chuva que tem risco de impacto acima de 20 milímetros, passando pelo monitoramento visual, ocupação de ponto de bloqueio, tratamento da situação específica crítica de alagamento, se houver, e depois uma avaliação do momento adequado de desbloquear as vias e desmobilizar as equipes. Todos esses alertas são emitidos pela SUPDEC, pela Defesa Civil, a partir da DEMAR, que é a Diretoria de Monitoramento de Risco que a Prefeitura tem, né, lá dirigida pelo Dayan, o nosso subsecretário Coronel Valdir, que são estruturas fundamentais para poder alimentar o centro de operações com essas informações. Vamos lá, pode passar. Esses alertas, à medida que esses alertas são emitidos pela Defesa Civil, nós também utilizamos aqui no COP, para a nossa visão situacional, um painel que é espelhado do sistema da Defesa Civil, né, para que a gente tenha essa noção de riscos, tanto riscos hidrológicos como geológicos. Mas esses alertas de risco são emitidos pela Defesa Civil e são visualizados e acompanhados aqui no Centro de Operações, no nosso video wall, né, disseminados em briefings, para que todas as equipes operacionais estejam cientes e conscientes do que está acontecendo na cidade e da ação necessária, tá? Esse painel existe
porque por detrás ele tem uma série de tecnologias, sensores, pluviômetros, sensores de nível de córrego, avaliação, modelagem aí, estatística para poder avaliar o risco geológico, no caso, tá? Tudo isso é feito pela Defesa Civil. Vamos lá? Tentando correr aqui. E aí, o plano, ele, a partir do acionamento dos alertas, por exemplo, um alerta em que é necessário ativar o plano de contingência de uma área específica, né, existem 9 áreas prioritárias para a nossa ação de resposta no caso de risco de alagamento. Aqui estão as 9 áreas, pode passar, e aqui está um exemplo de um plano de bloqueio, por exemplo, da Tereza Cristina. Existe, a partir do mapeamento da área de alagamento, né, aí usando o GEL, é feito um planejamento operacional de bloqueios, né, sugerido pela BH Trans e acordado entre BH Trans, Guarda Municipal e Defesa Civil, para distribuir as equipes. Esse planejamento, ele é prévio, não é na hora da chuva, não. Esse plano, ele já está todo feito, disseminado, treinado, simulado, e no momento que o alerta é emitido para o centro de operações, nós passamos a coordenar a execução desse plano, tá? Para que todas as equipes consigam, né, estar informadas e a gente saber a localização de cada uma delas, decidir sobre prioridades, né? Se já aconteceu de termos aí uma ativação de várias áreas simultaneamente e ter que decidir onde empenhar os recursos. Vamos lá? Com isso, gente, a gente caminha, né, com o exemplo da chuva e outros exemplos, a gente volta aqui no entendimento do que é um papel de um centro de operações. O papel de um centro de operações é promover um monitoramento por evidências e também inteligente. A gente tem aí uma evolução, né, ao longo do tempo, a gente não está aqui só usando câmeras de forma reativa, a gente foi buscando uma lógica de evidência e de inteligência aí evolutiva. Vamos lá? Para isso, nós desenvolvemos inúmeros, nós utilizamos várias câmeras, nós temos mais de 3.000 câmeras, mas elas não são monitoradas de maneira aleatória e reativa, né? Sejam as nossas câmeras públicas, sejam as câmeras privadas agora em parceria, a gente procura desenvolver, pode passar, os nossos roteiros de monitoramento, tá? Que são baseados em evidências. Nós temos roteiro de monitoramento de áreas de alagamento, de deposição clandestina, de pontos verdes, de invasões. Então, a gente tem um olhar amplo para a cidade, eu só dei um enfoque na chuva e nos desastres, mas é um olhar muito amplo, baseado em conhecimento, em evidências. Onde acontece a deposição clandestina da cidade? Que horário? Qual que é a forma? Nós traçamos roteiros e aqui a própria limpeza urbana, ela usa as câmeras de vídeo monitoramento para fazer esse roteiro baseado em evidências. Vamos lá. Além disso, além de monitorar, nós também procuramos prevenir esses problemas. A partir do momento que nós identificamos como e onde eles acontecem, a gente analisa as causas junto com essas agências e procura atuar nas causas do problema para que ele né, tenha uma redução da sua incidência. Vamos lá. Está acabando. Já passei. Tá. Isso, Georgia. Só ia, desculpa, só ia te pedir para... Para isso tudo, a gente tem toda uma arquitetura tecnológica de solução integradora para poder integrar uma série de sensores, câmeras, tecnologias, né, possibilitar tanto análise BIs para fazer análises de série histórica, quanto alertas em tempo real e quanto Big Data para poder a gente ter condição de fazer análises preditivas, tá? Então, é uma arquitetura muito complexa que não justifica, né, aprofundar, mas é muito importante mencionar que por detrás a gente tem uma arquitetura tecnológica. Vamos lá? E, por fim, com isso, a gente entende que a gente vai evoluindo em nível de maturidade de centro de operação, né? A gente tem, como visão de futuro, ser um centro inteligente que promova, não que as pessoas são inteligentes, mas que promova essa lógica de cidade inteligente, permitindo uma identificação cada vez mais automatizada dos problemas, dentro de uma lógica preditiva, tendo capacidade de atuar antes do cidadão até acionar o poder público, né? Por meio de sensores, análise, modelagens, que vão nos permitir esse tipo de tomada de decisão. É isso, então, eu agradeço a todos e peço desculpa pelo excesso do tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Geórgia. Impressionante. Agora vamos passar a palavra para o painelista Rodrigo Perpétuo, que é o atual secretário executivo do ICLEI, da América do Sul, foi chefe da assessoria de relações internacionais do governo do estado de Minas, professor de política internacional contemporânea no IBMEC, tem a formação, ele é economista, né, por formação, especialista em administração pela Fundação do Cabral e mestre em relações internacionais pela PUC Minas. Que bom reencontrá-lo, Rodrigo. Bom dia. Passo a palavra. Obrigado, Chiara. Bom dia. Prazer imenso, uma satisfação enorme estar aqui nesse painel, que, de certa forma, inaugura o Fórum Internacional de Economia e Gestão Verde, organizado por vocês da PUC Minas. Ao cumprimentá-lo, quero saudar toda a comunidade docente, toda a comunidade discente dessa que é, talvez, a melhor universidade no que se refere a relações internacionais desse país. Tenho muito orgulho de ter uma trajetória aí, tanto como aluno do mestrado, também contribuindo como professor. Bernardo, saudá-lo, cumprimentar na sua pessoa da Geórgia, toda a equipe da Prefeitura de Belo Horizonte, que tanto trabalha para que essa cidade seja, de fato, mais sustentável. Saudar também a secretária Cristiane Serpa, o secretário Cláudio Beato, cumprimentar a Olívia, que vai falar aqui na sequência, representando o Instituto Talanoa. Eu vou dividir, me foi pedido pelo Bernardo aqui, pela Chiara, para dar uma referência mais ampla de como a sustentabilidade entra na gestão urbana, nesse momento desafiador da sociedade internacional, e dar dois exemplos, né, de projetos que a gente está implementando aqui em Belo Horizonte. Eu vou tentar fazer isso em 10 minutos. Eu tinha falado para o Bernardo, peço desculpas se eu não puder ficar até o final, estou com uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas na sequência, exatamente sobre o tema das mudanças climáticas. Me comprometi com os deputados que fazem parte da Comissão de Meio Ambiente, com a secretária Marília, secretária de Estado de Meio Ambiente, que estaria lá com ela, então já peço desculpas se eu tiver que sair do painel um pouquinho mais cedo. Eu vou compartilhar a minha tela, se vocês puderem me permitir, para trocar alguns slides, enquanto eu ganho a permissão. Nós vivenciamos hoje aí, na cena internacional, duas grandes inflexões. Eu tenho dito isso, né? Estou vendo o Dayan aí, que está nos acompanhando, a Georgia mencionou Coronel Valdir, nós compartilhamos uma mesa muito edificante na última segunda-feira lá no CREA, e eu comecei a dizer disso, né? Se nós olharmos os acordos internacionais assinados na última década, né, o próprio Acordo de Paris em 2015, o Acordo do Clima de Paris, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em 2015 também, a nova Agenda Urbana em 2016, e as metas de Aichi para a biodiversidade, que ficam um pouco esquecidas, né, mas que compõem objetivos para conter a perda da biodiversidade. Nós discutimos, nesse momento, qual vai ser a agenda global da biodiversidade até 2030. Nós estamos, nesse momento, organizando um evento lá em São Paulo, que chama World Bio 2022, junto com vários atores que militam aí no seio da Convenção da Diversidade Biológica. Nós vamos perceber que a sustentabilidade ganha um destaque, uma centralidade em toda a sociedade internacional sem precedentes, né? Bom, nós estamos no ano de 50 anos da Conferência de Estocolmo, né? Então, desde 72, esse assunto vem. O relatório Brundtland, precedendo a Rio 92, a própria Rio 92, tem outros momentos, mas, da forma como nós temos hoje, jamais nós tivemos essa centralidade. E, por outro lado, se nós olharmos as letras desses encontros, nós vamos ver que os governos locais, as autoridades locais, jamais foram tão reconhecidos como protagonistas fundamentais para o êxito da implementação desses acordos. Essas são duas novidades muito importantes. E se elas se somarem ao fato de que esse século é o século das cidades, esse século é o século
da perspectiva urbana, no nosso continente, no nosso país, isso já é uma realidade há muito, né? 85% das pessoas desse país e da América Latina vivem nas cidades. Mas no mundo isso não é verdade. Mas as projeções indicam que a partir de 2005, cerca de 65% das pessoas do mundo estarão em alguma cidade. Então, nós ganhamos uma complexidade, um desafio, mas também uma oportunidade muito grande de mudar o modelo de desenvolvimento urbano e territorial das nossas cidades, né? Não é fácil, não é fácil, mas a Geórgia já aponta o caminho, né? Informação, conhecer a cidade, participação cidadã, compartilhar esse conhecimento da cidade, escutar a população, envolver a população na formulação e execução das políticas públicas e transversalidade, né? Ter uma abordagem complexa para resolver processos e desafios complexos é, de fato, a maior possibilidade de inteligência que as cidades podem ter, né? E o uso da tecnologia vem a serviço dessa possibilidade de uso da informação, de estímulo à participação e de transversalidade e integração das ações. Esse é o primeiro ponto. Eu já estou liberado para compartilhar a apresentação, mas agora eu vou terminar aqui a minha reflexão e já divido aqui algumas imagens com vocês. O segundo ponto que eu quero fazer é sobre o conceito de desenvolvimento. O conceito de desenvolvimento ele vai mudando, ele vai evoluindo, né? Mas ele, se a gente puder olhar para ele à luz do nosso momento atual no mundo, nós vamos ter três componentes principais. O primeiro é a defesa da vida. E aí, na segunda-feira à noite, o Cláudio Vinícius, que é o diretor-presidente da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, da Urbel, nos deu um depoimento, eu diria, ele é emocionado e dramático, né? Belo Horizonte foi uma das 350 cidades que sofreu no começo desse ano com chuvas intensas, muito intensas, né? Chegando no pico aí de quase 200 milímetros. Não há cidade que aguenta. O Cláudio nos relatou 12 perdas de vida. 12 perdas de vida. Para o volume de chuvas foi realmente, enfim, um sucesso relativo. Mas ele dizia que 5 delas eram evitáveis, porque as pessoas voltavam, elas foram desocupadas, né? Elas saíram da área de risco, voltaram e, de fato, o acidente aconteceu e foi fatal. O que eu quero dizer com isso? O primeiro elemento é a defesa da vida. O primeiro elemento do conceito de desenvolvimento é defender o direito à vida. O direito à vida precisa estar em primeiro lugar. Só faltam 5 minutos para a minha fala, eu vou acelerar a reflexão. O segundo elemento é a dignidade, o acesso aos direitos, é a provisão do acesso à educação, à saúde, à alimentação, à habitação, ao trabalho, né? Esse é o segundo elemento, os direitos fundamentais. Tem um terceiro, que é a realização individual, né? Se os outros dois são desafios que a gente precisa enfrentar de diversas perspectivas no cotidiano de uma autoridade local, o terceiro é mais difícil ainda. Quem nessa vida pode dizer que eu sou plenamente realizado, que eu consigo integralmente realizar as minhas vocações e fazer aquilo que eu gostaria de fazer, né? Esse é um privilégio para poucos, mas a gente precisa perseguir esse objetivo. Esse é o conceito pleno de desenvolvimento. O que ameaça? São várias ameaças que a gente tem, né? Tem guerra lá na Rússia e na Ucrânia, tem a pandemia, que, de certa forma, está ligada à perda da biodiversidade, e tem a crise climática. A crise climática, no caso das cidades, é uma das maiores ameaças à possibilidade de desenvolvimento nessas 3 dimensões. Na dimensão mínima, que é o direito à vida, na dimensão básica, que é o acesso aos direitos fundamentais, e na dimensão plena, que é a possibilidade da realização pessoal e da satisfação pessoal. Então, se nós não endereçarmos a gestão urbana com a lupa da redução de emissões de gases do efeito estufa e da resiliência e adaptação, o que significa cuidar das áreas verdes, significa os corredores ecológicos, significa respeitar os ativos naturais dessa cidade e gerar uma convivência harmônica com a natureza, nós teremos falhado em prover uma possibilidade de desenvolvimento. E, para fechar, eu deixo vocês com 2 exemplos muito rápidos. Vocês estão vendo a minha tela. Alguém pode falar que eu já perdi a imagem aqui. Estamos vendo, sim. Estão vendo a minha tela. Então, eu vou fechar
Está aqui uma imagem do diagnóstico de serviços ecossistêmicos que nós fizemos para a região metropolitana de Belo Horizonte. Vocês vão ver que a Serra do Curral está aí ameaçada, né? Enquanto uma parte da reserva da biosfera ela está aqui destacada como um ativo ambiental ameaçado, nós precisamos cuidar disso. Mas o que esse mapa quer dizer? Quer dizer aonde os ativos ambientais... Isso é um projeto de cooperação, tá? Financiado pelo governo alemão, implementado pelo ICLEI com outros parceiros, a Prefeitura de Belo Horizonte, um deles, a Agência Metropolitana, Agência de Desenvolvimento Metropolitano, o outro. E aqui nós estamos plantando uma semente que já está também vindo por outras frentes, que é a consciência e a capacidade técnica para o uso de soluções baseadas na natureza e para o desenvolvimento urbano orientado para a conservação, preservação e usos compatíveis econômicos da biodiversidade. Essa é a economia e a gestão verde que nós precisamos fazer nas nossas cidades, e a gente conseguiu implementar intervenções modelo, que são jardins de chuva, em Belo Horizonte e em Contagem, junto com muita capacitação, capacitando cidades da região metropolitana, entregando cadernos de obras dessas intervenções que são simples, mas que são uma outra maneira de construir a cidade para técnicos de diversos órgãos da Prefeitura de Belo Horizonte, de Contagem, e para as prefeituras que quiseram acessar. O segundo projeto que eu queria mostrar é o projeto Urban LEDs, financiado pela União Europeia, nesse caso, implementado junto com a ONU Habitat, que nos permite apoiar Belo Horizonte em toda a sua conformidade climática. O que é a conformidade climática? O compromisso com a agenda climática, a governança. Belo Horizonte tem um comitê de ecoeficiência e mudanças climáticas, as linhas de base, né, para que a informação seja o norte para a política pública, então inventário de gases de efeito estufa, de emissões de gases de efeito estufa, análise de riscos e vulnerabilidades climáticas e o plano de ação climática. E a intervenção demonstrativa, aqui no caso da transição energética numa escola municipal, não só instalando uma microusina, mas também fazendo toda a transição de eficientização energética dessa escola municipal de Belo Horizonte. E, adicionalmente, olhando para a educação, nós estamos falando de uma transição de comportamento, um comportamento organizacional no que diz respeito à produção e ao consumo, e um comportamento individual no que diz respeito a todas as nossas interações com o meio em que a gente vive. E esse centro educativo está lá na Secretaria de Educação, estimamos que ele receba cerca de 35 mil visitantes ao ano. São contribuições singelas, eu sei, mas são contribuições, eu quero crer, vão se somando a outras e vão criando uma base muito forte para que Belo Horizonte continue sendo um exemplo de gestão sustentável, de gestão alinhada aos marcos globais da sustentabilidade. Muito obrigado. Muito bom, Rodrigo, muito obrigada. Dá orgulho, né, ver o quanto está sendo feito nessa agenda. Depois eu vou... Parabéns aí pelo trabalho. Depois eu vou comentar, passar a palavra para a Olívia, do Instituto Talanua. Ela é advogada, graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, especialista em Direito Ambiental, mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro e líder climática. Tem experiências na área de Direito, com ênfase em Direito Ambiental. E ela é consultora de sustentabilidade e mudança do clima. Muito bem, Olívia, muito prazer. Muito obrigada por sua contribuição e presença aqui no nosso painel. A palavra é sua. É um prazer meu estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Fico muito honrada de participar desse painel com outras duas pessoas importantes que estão fazendo trabalhos fundamentais aí, Geórgia, Rodrigo. Eu vou apresentar rapidamente o Instituto, é um instituto novo, o Instituto Talanoa. Pode passar. Ele está... a gente é uma organização nova, né, um think tank brasileiro dedicado à política climática, e a gente tem como objetivo principal melhorar a tomada de decisão política e acelerar a ação para o enfrentamento da emergência climática. Então, a gente aí tem uma equipe toda
dedicada a isso, e a gente combina dados, ciências ciência e diálogo também, né, na consecução desses objetivos. Pode passar. Os 3 principais projetos, né, da organização, tem outros, mas os 3 principais aí são a Política por Inteiro, que visa monitorar os atos dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, no nível nacional. Então, a gente tem um acompanhamento tanto diário, quanto semanal, quanto mensal desses atos, né? Então, a gente vem acompanhando desde 2019 os atos, principalmente do governo federal, né, no que diz respeito à questão climática e ambiental. O projeto Foco Amazônia é um desdobramento do Política por Inteiro, ele faz mais ou menos a mesma coisa, mas no nível local. Então, a gente tem aí o projeto Foco Amazônia focado nesses estados, né, um acompanhamento das políticas públicas a nível estadual nos estados da Amazônia. E a iniciativa Clima e Desenvolvimento, que é uma iniciativa, pode passar, é uma iniciativa nova também, surgiu no ano passado. Ela tem como objetivo essas 3 principais frentes aí: retomada econômica, transição justa e fim do desmatamento, como as 3 principais frentes do que queremos para o Brasil. Pode passar. É uma iniciativa, eu vou falar um pouco mais dela, porque eu acho que é o que mais se encaixa aqui no nosso painel, e acaba que vai ter relação também um pouco com o que Geórgia e o Rodrigo trouxeram, né? Porque a gente foi bem interessante a condução desse painel, porque a Geórgia trouxe esse elemento de informação, né, da importância da gente ter sistemas de alerta. O Rodrigo trouxe assim, essa visão também de projetos, principalmente no nível local, de adaptação e mitigação da mudança climática, fundamental. E aqui a gente está falando de um planejamento mais macro, mas que também reflete no planejamento das cidades. Então, espero poder contribuir também. Também dizer que eu sou carioca, mas eu sou residente de Belo Horizonte desde 2019, então eu venho acompanhando as ações da prefeitura e o trabalho fantástico que vocês estão fazendo. Sou usuária também do sistema de alerta da Defesa Civil via SMS, então é bem bacana o trabalho. Então, voltando aqui, essa iniciativa ela foi coordenada por nós, do Instituto Talanoa, juntamente com o Centro Clima da COP UFRJ e o Instituto Clima e Sociedade. Essa iniciativa foi apoiada por mais de 20 redes e organizações, incluindo, né, o ICLEI, representado aqui pelo Rodrigo, reuniu mais de 300 especialistas e lideranças, incluindo governos subnacionais, parlamentares, organizações da sociedade civil, lideranças comunitárias e indígenas, e empresas, enfim. Então, a gente teve uma grande presença e participação. Esse trabalho está bem bacana. Pode passar. E aí, os pontos de partida, né? A gente partiu de 3 premissas aí, que a gente está tendo uma tendência de aumento das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, como que o Brasil ainda não adotou, né, não iniciou uma transição justa para esse desenvolvimento do zero carbono, ainda tem iniciativas, né, mas elas estão ainda muito tímidas. Então, a gente não iniciou esse planejamento como um todo no nível mais macro, e que os governos subnacionais, empresas e sociedades estão se comprometendo com descarbonização a despeito do governo federal. Então, são as 3 premissas aí que a gente... E a partir delas, a gente quis, né, trouxe essas perguntas de como romper com essa tendência de aumento, como trazer as urgências ambientais e sociais para dentro da discussão climática, para falar de transição justa, e como refletir isso em ambição para o país. Pode passar. Então, os objetivos dessa iniciativa era justamente elaborar essa estratégia de desenvolvimento com baixas emissões de gases de efeito estufa até 2030, que nos levem a essa neutralidade até 2050, que nos ajudem a cumprir o nosso papel, né, os nossos compromissos internacionais, como bem mencionou o Rodrigo, Acordo de Paris, a nossa IC, né, o nosso compromisso para a redução de gases de efeito estufa, e aí considerando também, né, a redução das desigualdades, transição justa, e que promova a qualidade de vida para a população. Pode passar.
E aí, isso é só demonstrativo do nosso documento, ele está disponível tanto no nosso site do Instituto Talanoa, como no www.clima2030.com.br, ele pode ser acessado, é um documento bem importante, pode passar. E aí ele traz aí 3 grandes cenários que foram modelados pela equipe lá, liderada pelo professor Emílio Lahovere, lá da COP-UFRJ, fazendo a simulação de 3 cenários, 3 trajetórias nossas de emissões para os próximos anos, para as próximas décadas. Então, o cenário pode passar. O cenário referência, essa primeira linha, essa linha laranja, ela aponta aí é um cenário de retomada econômica brasileira, considerando as políticas atuais. Então, é meio que um cenário business as usual, um cenário que a gente não tem muitas grandes alterações nas políticas. E aí, né, apontando um crescimento, um aumento de emissões aí no Brasil. E aí a gente traz esses 2 outros cenários de ambição, cenários para mitigar e para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, um cenário, que é esse azul mais claro, ele considera a retomada econômica e transição justa, e o cenário mais escuro, azul mais escuro embaixo, um cenário também, né, de retomada econômica, transição justa, mas considerando zero desmatamento, sobretudo na Amazônia e Mata Atlântica. Então, já em 2030, né, desmatamento zero nesses 2 biomas e uma redução drástica nos outros biomas. Então, esses são os principais cenários. Pode passar. O que se percebe é que, apesar, né, de grande parte dessa proposta, né, de redução de emissões, ela está ligada ao setor de FUU, que é o setor de uso da terra e floresta, né, justamente todas as ações de mitigação relativas a combate ao desmatamento, aumento de restauração florestal, enfim, unidade de conservação, terra indígena, tudo isso, mas a gente tem, sim, uma contribuição significativa de outros setores que acabam tendo mais influência na gestão urbana, né, que é resíduos, energia, indústria e transporte. Pode passar. Assim, esse primeiro é o cenário 1. Pode voltar só por favor? Esse primeiro é só para mostrar a diferença de um para outro. Né? O CMA1, né, esse cenário de mitigação 1, que é aquela linha azul mais clara, a diferença de um para outro, basicamente, pode passar. É basicamente mais ambição no setor de desmatamento, né? Principalmente do combate ao desmatamento zero nos 2 biomas. Pode passar. E aí, quando a gente compara essas trajetórias que a gente está desenhando, né, com os compromissos assumidos pelo Brasil, que a gente considera ser brasileira, né, o nosso compromisso de redução, se a gente considerar o ano de 2030 como base, a gente observa que a NDC está ali, né, redução de 43% de emissões. Esse cenário referência, ele até fica acima dessa redução, então ele reduziria apenas 41%. E aí os outros 2, eles têm uma ambição grande, né, e se propõem a reduzir bem mais do que a NDC está propondo. Então, né, 66% aí, esse cenário CMA1, e o 2 com 82% de redução de emissões. A gente mostra nesse documento que é possível, a gente tem as ferramentas e basta a gente percorrer e ir atrás, né, dessas ações. Pode passar. Das ações de mitigação. Então, trouxe aqui algumas, né, mostra aí as ações e o potencial que elas têm de redução de emissões, do cenário do setor de AFOLU, né, do setor de floresta, e aí abaixo de transporte, indústria, energia. Pode passar, que eu vou falar um pouco mais detalhadamente. Então, né, no contexto urbano, né, que é aqui o que a gente está abordando, considerando, né, que Belo Horizonte tem as emissões, né, principalmente vem do setor de energia e resíduos, né, na verdade, o setor de transporte e resíduos. Algumas ações de mitigação aí que a gente traz no documento estão relativas à eficiência energética de veículos leves, ampliação de biocombustíveis, ampliação e integração de infraestrutura de sistema de transportes, então, fundamental,
eletrificação do transporte público e difusão do transporte ativo, isso no setor de transporte, e de resíduos, aí, aumento da eficiência de coleta de resíduo, né? A gente considerando aí que a geração de lixo urbano vai aumentar, mas também vai aumentar o percentual de resíduos coletados, então é fundamental esse tipo de ação. E aumento da estrutura de saneamento também vai levar a um aumento das emissões, então é importante considerar esse fator. Tá já terminando, viu, gente? Pode passar. Aí é só para mostrar que o setor de transporte ele envolve um investimentos, né, de um volume grande, né, mas de fato são fundamentais. Pode passar. E aí essas ações elas podem apoiar os esforços para a recuperação do choque da pandemia, criando empregos em indústrias mais sustentáveis, aumentar a resiliência do Brasil, preparar para esse crescimento econômico futuro, diminuindo os custos de energia. Então, tem uma série de benefícios também na adoção dessas medidas. Pode passar. E aí, só para, né, deixar claro isso, que apesar da maior parte, de fato, do que a gente está propondo ser relativo a florestas e combate ao desmatamento, como eu disse, né, tem uma contribuição setorial importante dos setores, então, através de estabelecimento de metas setoriais e orçamentos de carbono nas cidades, no nível local, acho fundamental. Pode passar. Só um exemplo de como... Não, pode passar isso também, por favor. Esse é um exemplo... eu acho que está atrasado, perdão. Pode passar mais um. Eu acho que eu acabei falando aí. Isso é só um demonstrativo de como o governo, né, os governos subnacionais podem utilizar esse documento para seu planejamento e implementação de ações, né? Então, a gente tem esse documento, ele pode ser utilizado por diversos setores, diversos atores, né? Então, é fundamental. Pode passar. Então, é isso, assim, o grande objetivo nosso é retomada econômica, transição justa, fim do desmatamento. Importante dizer que não acontecerão sem uma forte ação dos governos, empresas e indivíduos, uma ação coletiva. Eu acho que essa iniciativa ela dialoga bastante com as ações em curso pela Prefeitura de BH, pode servir de norte para o planejamento de ações locais para a descarbonização da economia, aliada à transição justa. Então, é isso. Por fim, pode passar. Por fim, então, só trazendo aqui o grande objetivo da Talanoa, tanto nesse projeto como em outros, e me coloco também à disposição aqui de colaborar com a Prefeitura, que é ampliar a visibilidade dessa agenda entre as grandes questões nacionais no campo da política, criação de visões de futuro para o desenvolvimento do país, pactuar uma agenda de aumento de ambição, aceleração da implementação dessas ações e garantir apoio político e legitimidade social a essa agenda. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Agradeço mais uma vez. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Olívia, o Rodrigo que não está aqui mais conosco, a Geórgia. É engraçado que quando a gente está organizando, aproveitando o Bernardo aí presente, quando a gente está organizando, a gente fica conservador nos tempos, né? Mas, na verdade, quando a gente está assistindo e ouvindo, a gente fala assim, nossa, para que a gente foi tão conservador? Porque a gente percebe que tem tanto para se ouvir, se aprender e se debater, né? Mas isso aí fica como um registro que da próxima vez vamos aprofundar no debate, né? Talvez, porque né, ficou muito evidente na fala dos três panelistas o quão urgente, né, a agenda de sustentabilidade ela está hoje, né, não apenas na dimensão pública, né, mas também na garantia da vida no planeta Terra, né? E aí eu vou fazer um breve apanhado, né, e com uma fala do Rodrigo, que estamos vivendo o século das cidades, né? Então, as cidades se tornam o grande protagonista da agenda, eu digo não apenas da agenda da sustentabilidade, mas da agenda da garantia da vida. Né? É nas cidades que se localizam hoje grande parte da humanidade, como, né, bem ficou registrado pelo Rodrigo.
E com isso, né, vejo que temos aí diante dois grandes desafios, né, diante disso. A importância da sociedade civil ser capaz de se articular para reivindicar, né, o atendimento de suas demandas, seja via think tank, né, como o Instituto Talanoa, ONG, ou, né, nos canais que são abertos, e a importância da qualidade, né, e da humanidade na dimensão da gestão pública. O que a Geórgia nos traz assim, foi, né, muito impressionante. Por quê? Porque vocês lidam com urgência, que precisa saber bem eleger evidências que viabilizam boas estratégias de inteligência, né? E inteligência que levanta para vocês duas grandes perguntas, né? Como agir e com quem agir, né? Porque só a estratégia da ação não é o suficiente se vocês não tiverem uma boa teia de stakeholders, uma boa teia de parceiros, porque a prefeitura sozinha ali, né, ela não tem capilaridade suficiente para todos os atendimentos da dimensão do evento que vocês dão conta. Sinceramente, Geórgia, parabéns, né, pelo trabalho, que responsabilidade, e que bom te ouvir e saber que a nossa vida está tão bem guardada, né, com tanta qualidade, com tanto critério e com tanta inteligência, né, no bom sentido. E aí a gente vê, né, a importância, ao mesmo tempo, da área internacional. Eu sempre, né, não é porque eu sou coordenadora e chefe de departamento de relações internacionais, já trabalhei no governo de Minas, né, na área internacional, já fui também chefe da assessoria do governo de Minas antes do Rodrigo, que eu tenho, né, um apreço pela área internacional, mas o tamanho, o escopo da ação do ICLEI hoje no atendimento e no auxílio, né, na viabilização de agendas importantes, mostra o quanto a área internacional, apesar de não ser finalística, eu sempre falo isso, a área internacional ela não é finalística, está aí o caráter sui generis dela na dimensão pública, mas ela é viabilizadora de ações, né, de agendas prementes, e uma delas, sem dúvida nenhuma, é a agenda climática, né? Então, a área internacional ela é a grande viabilizadora da articulação, né, com outros atores que são essenciais na execução dessas agendas globais, né? Então, hoje, né, o local ele tem que estar em interlocução direta com a agenda global e com outros atores. E eu não estou vendo muito longe o dia em que, né, Belo Horizonte vai prestar, né, vai ser o agente municiador de conhecimento numa cooperação técnica para cidades europeias que hoje estão vivenciando enchentes, tal como nós, né, estamos vivenciando em função aí justamente dessa agenda climática. A gente viu isso no verão, né, o europeu. E os dados, né, da Olívia deixam isso muito claro, né? Os cenários que ela apresenta, a importância, os dados precisos de gases de efeito estufa, como agir diante disso, o papel do carbono e etc. Né? Então, eu acho que o Instituto Talanoa ele está sendo um excelente braço nesse processo de visibilidade, de sensibilização e de engajamento, não só, né, de sensibilização, engajamento e de... Essa palavra não existe, mas vou pedir uma licença que eu não estou encontrando outra, mas de clarificação, né? Aquilo assim, tornar mais claro, né, com que tipo de informação nós temos que lidar para viabilizar ações de mudança, de combate aos efeitos da mudança climática, né? Então, parabéns, Olívia, também aí por todo o trabalho do think tank, do Instituto, né? Que realmente, sem dúvida nenhuma, é isso que a gente precisa, né? A gente está precisando de evidências, né? Então, o Instituto ele faz isso. Ele dá evidências, ele publiciza evidências que cabe a nós, né? Eu aqui agora, como membro do ensino superior, né? Membro da universidade, e a Geórgia como membro, né, do setor público, pegar bem essas informações e transformar em ação, né? Então, registro aqui também o meu agradecimento pelo trabalho de todos vocês, estendendo, né, ao próprio Rodrigo, que não está aqui mais conosco. E aí eu queria só fazer um breve comentário, né, em relação a algumas posições que foram colocadas no chat, né, o Rodrigo
te fez uma pergunta, né, Geórgia, sobre as chuvas intensas em Pernambuco. Eu acho que esse é um ponto importante que você pode, talvez, fazer um comentário geral, né? E aí, com isso, né, deixa eu só, teve um comentário dirigido, né? Aí teve o mapeamento dos fluxos econômicos também, né, da Rosane, dirigida a você, e o Dayan, né, muito presente aqui no chat, também ele registra a importância do seu trabalho, te fazendo um convite, inclusive, Olívia, para conhecer a Defesa Civil, né, municipal, que não sei se é municipal ou estadual, né, mas eu acho que é a Defesa Civil de Belo Horizonte, exatamente. Então, eu acho que o mais importante, eu queria que a Geórgia e a Olívia, né, fizessem breves comentários sobre aquilo que eu acho que materialmente é a grande manifestação concreta, né, dos efeitos da mudança climática, que são essas chuvas malucas que a gente não conhecia em outros tempos, ou a gente conhecia, mas numa dimensão bem menor. E aí, diante disso, a minha pergunta né, como manter, né, sensibilização e engajamento, principalmente do poder público, em épocas de transição de governo, como a gente, né, eu queria ouvir um pouco disso, né, se essa é uma agenda que ela já se tornou a política apartidária, na verdade, né, já se tornou uma agenda da cidade, uma agenda do Estado, independente de quem está, ou ainda a gente está um pouco refém da sensibilização e do engajamento de quem estiver à frente da administração. Obrigada, então, eu gostaria que vocês fizessem um breve comentário sobre isso para a gente encerrar o painel, né? Infelizmente, nosso tempo. Quer começar, Olívia? Bom, a pergunta, né, que a Tiara traz sobre como manter esse engajamento, eu entendo que é um esforço diário, Tiara, né? A gente tem que pensar que os contextos políticos, eles são contextos que são janelas de oportunidades, que também favorecem mudanças, e é preciso que a gente tenha corpos técnicos qualificados, interagindo com a academia, né? Essa característica da gente transitar, né, no meio da gestão pública, no meio da universidade, da própria sociedade civil, eu acho isso fundamental, eventos como esse, né, parabenizando desde já a organização, a parceria, né, da PUC com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vou comentar a todos aí através do secretário Cláudio Beato, mas sintam-se a equipe toda, né, e da Chiara aqui, mas sintam-se todos cumprimentados, uma oportunidade fantástica que só favorece esse engajamento, que ele é necessário que a gente trabalhe constantemente nele, né? Não vai haver um ponto final, engajou, acabou, engajamento é processo, integração é processo. Tem 20 anos que eu trabalho com integração. Eu, na minha visão ideal, romântica, eu achava que um dia ia começar e eu ia acabar, e não é assim. Engajamento é algo, maturidade, é algo que a gente sempre promove, a gente sempre está buscando, sempre baseando, né, de fato, buscando instrumentalizar quem tem a condição de tomar decisão enquanto gestor público, instrumentalizar com conhecimento, né, com mecanismos aí cada vez mais ricos de participação. Eu acho que a gente ainda deve nesse sentido. Eu acho que a gente, às vezes, tem lógicas muito tecnicistas, muito embasadas academicamente, mas pouco participativas. Isso é algo que talvez seja até um trade-off, sabe? Assim, não é algo fácil de conciliar, porque quanto mais participativo, quanto mais atores, stakeholders a gente envolve, talvez o processo seja mais custoso, mais lento, porque é preciso que todos caminhem juntos, uma busca, né, de convergência. Então, eu percebo hoje que é preciso ir equilibrando essas equações, né? A técnica, a evidência, com a legitimidade, a participação, mas são todos componentes fundamentais. Queria frisar que uma questão que o Rodrigo trouxe e que eu acredito muito nela, né? De que a gente tem muito essa lógica hoje de cidade inteligente, de questões tecnológicas,
Eu acredito que a tecnologia seja um meio fundamental, mas ela não é um fim em si mesmo. Eu vejo muitos centros de operações e prefeituras em busca de investir em câmeras, em inteligência artificial, como se isso fosse uma panaceia. E eu acredito que primeiro vem o conhecimento. Eu acredito muito na produção de análise de informações, no uso dessas informações, e depois você, a partir disso, a gente entender que tecnologia que é necessária para a solução daquele problema específico que nós estamos buscando. Então, né, o Rodrigo falou disso, e eu queria deixar aqui essa mensagem, né, que a questão não é inversa. Não é necessário ter a tecnologia para que a gente tenha condição de cuidar dos problemas. Mapear os problemas, entender, compreendê-los é algo fundamental para a gente responder. Outro ponto, a questão da interface com a região metropolitana. Pontualmente, eu respondi aqui, nós temos interações operacionais com Contagem, com Betim, com Santa Luzia. No campo operacional, nós nos falamos, enquanto centro de operações, quando nós temos uma gestão específica de um problema, como uma chuva, nós o tempo todo conversamos, equipe de lá, equipe daqui, quem está em posição, que apoio que pode ser dado, mas é mais do que isso. Eu acho que é preciso que o planejamento se dê de uma forma mais global, mais, né? Acho que o planejamento ele tem que ser sistêmico, global, e a ação sempre focada ali localmente. Então, eu acho que eram esses os pontos. Não sei se tem algum outro ponto que você queira que eu aborde, que eu ainda não falei, mas eu me lembro desses. O mapeamento que a Rosane colocou dos fluxos econômicos. Na verdade, o COP, o Centro de Operações, não é ele que produz todas as informações. Nós não somos um centro onipresente, onisciente, que produz conhecimento sobre tudo. Não, nós integramos o conhecimento produzido pelos especialistas e pelas agências. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico produz as informações sobre os fluxos econômicos, as atividades econômicas, produz os seus mapas temáticos. O meio ambiente produz os seus mapas a partir do conhecimento que ele tem. A Defesa Civil é que é especialista no monitoramento meteorológico, não o COP. Então, eu pouco sei sobre a questão do fenômeno, por exemplo, de Pernambuco. Eu seria leviana aqui de querer interpretar. O que eu sei é o que o Dayane ensina, né? O que o Coronel Valdir nos ensina, que nós estamos vivendo, e que vocês sabem, né? Fenômenos extremos. Cada vez mais a gente vai lidar com esses fenômenos extremos. Então, quanto antes a gente puder entender que existe esse risco, mapear esse risco por meio de especialistas, conhecimento especializado, compartilhar, para que a gente possa planejar o que fazer. Então, planos de contingência são fundamentais. Nós temos um excelente plano de contingência em BH para lidar com chuvas. Estamos agora também evoluindo no plano de contingência de barragens, que é uma necessidade. E também acho que, quanto mais planos de contingência nós tivermos para mapear, identificar os riscos possíveis e traçar as ações, melhor. Por último, como centro de operações, a gente podia estar aqui olhando só aquilo que é impactante e crítico, né? É a chuva, é um grande evento, mas nós nos esforçamos diariamente também para mapear e monitorar aqueles pequenos problemas que às vezes não são tão impactantes como uma deposição clandestina, né? O lixo nos córregos. Isso para a gente é fundamental. Então, acho que a gente também tem que estar sensível a essas agendas, que as questões ambientais e climáticas, muitas vezes elas só são vistas, talvez imperceptíveis pelo grande público, quando acontecem as grandes tragédias. Mas e no dia a dia? O lixo acumulado, o assoreamento, né, dos córregos, a poluição, tudo isso pode ser monitorado e medido com bastante cuidado e atenção para que a gente consiga impactar e ter, né, menos riscos de eventos extremos. Essa é a nossa contribuição. Excelente, Georgia, excelente. E é isso, né? Inteligência é saber bem articular informações produzidas por vários setores, transformando-as em estratégias. Muito bom. Queria agradecer, em nome, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Prefeitura, do Departamento de Relações Internacionais, agradecer a vocês pela participação, pela contribuição.
E, infelizmente, o nosso tempo encerrou, o Bernardo está aqui já me chamando a atenção. Eu gostaria de registrar uma informação muito importante, que eu me esqueci de mencionar no início, que esse evento foi construído de forma alinhada ao compromisso de equidade de gênero da ONU Mulheres, e o quadro completo de palestrantes e moderadores de todo o fórum é 50% feminino, haja vista nós três aqui agora, né, sendo o Rodrigo, né, o único do sexo masculino. Bom, faremos um intervalo de 10 minutos, não sei se ainda procede esse intervalo, considerando esse pequeno atraso. Convido todas as pessoas presentes a permanecerem, porque o próximo painel é excelente também, Biodiversidade e Ecologização, que conta com excelentes painelistas, que de antemão eu já agradeço. Reitero que, em caso de dúvidas ou necessidades de suporte técnico, a equipe pode ser identificada, né, a equipe que resolve isso pode ser identificada através do usuário Diretoria de Relações Internacionais, e o contato é feito via chat particular no Zoom. Muito obrigada, Georgia, muito obrigada, Olivia, muito prazer, espero encontrar com vocês nessa caminhada aí, né, em outras agendas futuras. E a porta da PUC Minas está aberta, tá? Com certeza, eu vou criar um espaço para a gente trazer esse debate até internamente, para os nossos alunos acessarem de uma forma mais de perto. E a do COP também, a todos. Obrigada. Prazer é meu. Muito agradeço o convite. Bom dia e bom painel a todos aí. Tchau, tchau. Obrigada.